E aí pessoal, beleza? Vamos então aqui, nosso curso de informática básica, então vamos começar aqui com introdução. Pessoal, acompanha aqui esse curso, tá certo? Essa aqui é a nossa primeira aula, mas vão ter outras aulas, certo? Você pode acompanhar aqui no canal, mas se você quiser, aulas gratuitas, né? Mas se você quiser um curso completo, certo? Se você quiser um curso completo, eu vou deixar na descrição do vídeo informações de como você pode conseguir aí um curso completo de informática básica com certificado e colocar no seu currículo mais um curso aí para você conseguir uma vaga de emprego. Então, beleza, vamos lá. Se você quer esse conteúdo gratuito, eu vou disponibilizar ele aqui no canal, mas se você quiser realmente se aprofundar um pouquinho mais e ter o certificado, dá uma olhada na descrição do vídeo, tá? E fica comigo até o final, que no final tem um presente para você. Vamos lá. Introdução. Primeiro ponto de tudo, antes de a gente aprender a usar realmente um computador, a gente precisa aprender como ligar, tá? Então é bem tranquilo como é que a gente liga um computador. Primeiro aqui, vamos ver bem rapidinho as peças que nós temos em um computador. Nós temos aqui o gabinete, tá certo? O gabinete, algumas pessoas chamam isso aqui de CPU, outros de HD, mas essas daí são peças que estão aqui dentro, tá certo? Então a placa-mãe está aqui dentro, o HD está aqui dentro, que hoje a gente tem também o SSD, certo? O processador, que é a CPU, né, que também está aqui dentro. Então, essa peça aqui a gente chama de gabinete, tá bom? Então nós temos aqui as caixas de som, as duas caixinhas de som. Pode ser fone de ouvido também, né? Algumas pessoas podem não ter a caixa de som, podem ter o fone de ouvido. Nós temos aqui o monitor, que é onde a gente coloca aí as coisas, onde a gente consegue ver, né? Onde a gente consegue ver o sistema operacional, as pastas, enfim. Aqui é a nossa tela, onde ela vai mostrar o conteúdo do computador para a gente. O conteúdo que inclusive está aqui dentro, ó, dentro do HD. Tá certo? Dentro do HD fica o sistema operacional. E aí quando a gente liga o computador, que a gente vai aprender já já a ligar, o que está no HD é mostrado aqui no monitor. Então, bem legal aí, né? Então, o que é áudio é passado aqui pra gente pelo, pelas caixas de som ou pelo fone, né? Como o monitor em si, a tela, né? Ela não vai ter o áudio, então a gente precisa de um objeto para passar o áudio pra gente. Então, nós temos aqui o teclado, que eu vou falar um pouquinho já já mais sobre ele, né? Eu vou falar mais já já sobre ele. O teclado que a gente digita e o que a gente vai digitando vai entrando aqui para o computador e aí a gente já começa a entender que existem dispositivos de entrada e dispositivos de saída, certo? Então, por exemplo, o que vai do usuário para o computador, dispositivo de entrada, o teclado. Eu digito meu nome aqui no teclado, Lauan, aí vai para o computador. Então, é um dispositivo de entrada. E o que vem do computador para nós é um dispositivo de saída, tá certo? Então, bem legal isso aí. E existem também os dispositivos híbridos, né? Por exemplo, uma impressora scanner. Então, ela é o mesmo dispositivo, que tem duas funções. Tanto escaneia, ou seja, vai da gente para o computador, como ela imprime, vem do computador para a gente. E aqui do lado a gente tem um mouse, tá certo? Que a gente usa para dar cliques, para arrastar alguns elementos, enfim, o mouse, tá certo? E aqui a gente tem o estabilizador. Isso aqui na verdade é o no break, tá certo? E qual que é a diferença? O no break, ele de certa forma é um estabilizador, mas ele tem uma bateria. E quando a energia elétrica chega lá na tomada da nossa casa, né? Ela chega muito instável, né? Chega muito instável. Então o que o estabilizador faz? Estabiliza a corrente, né? Então por isso que é muito importante ter um estabilizador. Ah, Lauan, mas meu computador ele não liga, meu computador ele está ligado direto na tomada. Tá, ele funciona, não vai ter problema, ele funciona. Só que assim, o problema que vai ter, que pode ter, é que a fonte do seu computador, ela está recebendo muita carga, como posso dizer, muito instável, né? Então ela está recebendo muita instabilidade. E aí ela pode sofrer um pouco com isso. Por isso o estabilizador. Ele consegue aí estabilizar as altas cargas que chegam aí para o nosso computador, tá bom? Então, como é que a gente, agora sabendo de tudo isso, sabendo que todos os cabos estão ligados, tudo certinho, como é que a gente vai ligar o computador? Olha só, primeiro ponto de tudo, a gente precisa ligar o estabilizador, certo? Então, ligou o estabilizador, ele já começa a mandar energia aqui para o gabinete. Vai ter um cabo ligado aqui atrás, na fonte, e ele já está mandando energia. Porém, o computador não está ligado ainda. O que vai acontecer? A gente precisa apertar o botão Power do computador,
que aí justamente depois que a gente apertar o botão, ele vai começar a fazer o processo de inicialização do sistema. Então, mesmo que isso aqui esteja ligado, não é necessariamente por causa disso que o computador vai estar ligado. Porém, o computador só vai ligar se o estabilizador estiver ligado, tá certo? Então, precisa primeiro ligar o estabilizador, depois o gabinete, e aí o sistema vai aparecer aqui na tela, tá bom? A gente tem também aqui o notebook. Como é que a gente vai ligar o notebook? Olha só, às vezes esse botão pode estar em algum outro local, né? Mas no geral ele costuma ficar assim nessas extremidades. Então a gente vai ter aqui o botão Power do computador, e é interessante porque do notebook, perdão. E é interessante porque o notebook ele não precisa estar na tomada, tá certo? Como ele tem bateria, se a bateria não estiver viciada, você aperta esse botão e ele liga. E tem um detalhezinho, pessoal, estabilizador o notebook não precisa de estabilizador, tá bom? Você pode ligar direto na tomada, porque o notebook já tem uma fonte própria dele. Aí você pode se perguntar, ah, Laura, mas eu quero ligar o meu notebook num estabilizador. Eu posso? Pode, sem problema algum. E aí, se o computador tiver a energia, né, se tiver a bateria tiver carregada e não tiver viciada, o notebook ele liga, tá certo? E aí, como é que vai dar esse processo de inicialização? Olha só, você apertou o botão, tanto aqui do notebook como do computador lá, e aí ele vai começar a iniciar o sistema. Olha só, ele vai iniciar o sistema, depois ó, ele vai aqui para a tela de login, você digita a senha, digitou a senha, ele vai para a área de trabalho. Então, é dessa forma que a gente faz a inicialização do computador, tá certo? Mas olha só, bem rapidinho aqui, falando um pouquinho sobre o teclado, nem todo teclado é igual, tá pessoal? Nem todo teclado é igual, nós vamos ter teclados aí com layouts diferentes, principalmente de notebook, né? Então, nos notebooks costumam, e de outras marcas também de teclado externo, né? Mas assim, nos notebooks costuma muito, você pega um notebook, é de um jeito, pega outro, é de outro, pega outro, é de outro. Mas assim, é de outro jeito o que, né? Alguns notebooks não possuem o teclado numérico, por exemplo, o notebook anterior que eu tinha não tinha. Mas esse notebook que eu estou agora, ele já possui aqui do lado o teclado numérico, tá certo? Então tem notebooks, por exemplo, que as teclas de as teclas para cima, para baixo, para direita, para esquerda, né, de movimentação, elas são mais juntinhas. Já tem outras que elas já são um pouco mais separadas, né? Então tem teclado que é mais macio do que outro. Tem teclado, por exemplo, que no notebook, no caso, né, as teclas aqui, ó, F1, F2, F3, as teclas de função, elas possuem, às vezes no F1 você desativa o som, mas em outro computador no F1 você vai desativar o brilho, por exemplo, vai aumentar o brilho, reduzir o brilho. Então depende um pouco do computador, da fabricante, mas a função do teclado é levar os comandos para o computador, tá certo? Então essa é a função do teclado. Ele leva a o que a gente está digitando para o computador, os nossos comandos, tá certo? Então, se eu pressionar a tecla L, não necessariamente vai digitar a letra L. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, na área de trabalho e eu digitar o L, nada acontece. Agora, se eu tiver num editor de texto e digitar a letra L, aí aparece a letra L, tá certo? Então, cada tecla ela tem uma função, mas também depende do local em que eu estou, tá bom? Às vezes ela vai funcionar, às vezes ela não vai funcionar. Como é que a gente vai fazer para digitar, por exemplo, um atalho? Então, se eu estou no Word, por exemplo, ou no navegador de internet, lá na barra de endereços, se eu digitar L-O-I, ele vai digitar L-O-I. Mas eu já ouvi falar que tem comandos como, por exemplo, Ctrl-I, Ctrl-C, Ctrl-V. Como é que eu faço para digitar esses comandos? Então, você vai pressionar a tecla. Por exemplo, se você quer Ctrl+C, você pressiona a tecla Ctrl, segura e aperta a tecla C. E aí você vai dar o comando Ctrl+C. Se você digitar somente o C, apertar C, dependendo de onde você estiver, ele digita a letra C no, no campo de texto, tá certo? Então, depende um pouco de onde a gente está, varia os comandos, varia como é que a gente utiliza o teclado, tá certo? Lá no curso básico de informática, eu explico mais detalhadamente como é que a gente usa o teclado, tá certo? Então, a gente tem as teclas aqui que elas vão alterar, né, que elas vão se combinar com outras. Por exemplo, essa tecla aqui, ó, é uma tecla que vai abrir o menu iniciar, tá certo?
Essa tecla aqui, Ctrl, você vai dar você vai controlar as outras teclas, por exemplo, Ctrl C, copia, Ctrl V, cola, Ctrl B, depende do programa, ele faz algumas coisas diferentes. Ctrl N, depende do programa também, ele vai fazer algumas coisas diferentes. Ctrl I, aí vai fazendo, cada programa tem uma função diferente, tá bom? Aí Shift você altera a tecla, né? Então, por exemplo, se você digitar o A e ele for minúsculo, você aperta Shift, segura e digita A. O que que acontece? Ele vai ficar maiúsculo. Tem também aqui os acentos, por exemplo, esses que estão, acentos e alguns outros símbolos, né? Esses que estão em cima, basta você digitar a tecla, né? Os que estão embaixo, perdão. Se você quer digitar o que está em cima, você aperta Shift, segura e digita ele. Então, por exemplo, aqui, ó, questão do layout que eu tinha falado, né? Ó, esse símbolo aqui de aspas duplas, em alguns casos está por aqui, né? Então, ele já trouxe aqui nesse teclado aspas duplas. Então, depende um pouco do teclado. Tem teclado, por exemplo, que para digitar a barra de... Perdão, a barra não. O símbolo de interrogação, você vai digitar Alt GR W, né? Aqui o símbolo vai estar aqui às vezes. Então depende muito do teclado, mas a função do teclado é isso, certo? A gente vai mandar informações para o computador. Beleza. Com relação ao mouse, olha só, para a gente finalizar aqui. O mouse ele é bem interessante porque ele tem essa tecla aqui chamada botão esquerdo. Ele tem aqui essa pequena rodinha, tá certo? Que ela vai ter a função de subir e descer as páginas, mas ela também é um botão. Se você apertar esse botão, ele, dependendo de onde você estiver, ele vai, se você estiver no navegador da internet, ele vai abrir uma caixinha onde você colocar o mouse para cima, assim, ele vai subir a tela. E se você colocar para baixo, ele vai ficar descendo a tela automaticamente, tá? A gente tem esse botão aqui, o botão direito do mouse, que ele abre um menu, tá certo, pra gente. Depende um pouco do programa, ele pode selecionar, enfim, depende do programa. Mas no geral, assim, no sistema, ele vai abrir um menu onde a gente pode fazer algumas escolhas, né? Então, esse esse mouse aqui, olha só, ele tem esses dois botões, olha só que coisa, hein? Esses botões laterais, o que que eles fazem? Esse botão aqui, ele vai para a... Não, deixa eu falar logo primeiro desse, que esse aqui fica mais fácil de entender. Quando a gente entra numa página, numa pasta, e a gente aperta esse botão aqui, ó, ele volta para a pasta anterior que a gente estava. E se a gente apertar esse botão, ele volta para a página de onde a gente havia saído. Então, essa é a função. E tem alguns mouses, como o meu, por exemplo, ele tem um botão a mais aqui em cima, que é justamente um que executa um clique duplo. Então, ao invés de eu fazer tic-tic aqui, eu faço só um tic aqui e ele automaticamente já dá um clique duplo, tá? Esse DPI aqui é para você alterar a velocidade do mouse, ó, do cursor. Olha só, o cursor eu estou botando para um lado e para o outro, tá certo? Então veja que ele está indo numa determinada velocidade. Agora eu vou apertar o DPI do meu mouse. Olha só, ele já está mais rápido. Eu estou fazendo a mesma velocidade, mas ele já está mais rápido. Vou apertar de novo. Olha só como ele está muito mais rápido. Estou mexendo quase nada aqui no teclado, perdão, no mouse, e ele já está indo aí bastante. Vou apertar de novo. Olha, Maria. Aqui eu estou mexendo quase nada. E olha só como ele vai, né? Estou mexendo bem pouquinho mesmo. E ele vai bastante. Vou apertar de novo. Agora ele está um pouquinho lento para mim. Estou mexendo bastante e ele está um pouquinho lento. Ó. Vou apertar novamente e pronto. Agora está no normal, no que estava antes. Esse aqui para mim está ótimo. Tá certo? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Mas eu tinha dito para vocês que para quem ficasse até o final teria um prêmio. Então olha só, pessoal. Se você chegou até aqui no curso de Informática Básica, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Você vai ter aí 50% de desconto, gente. 50% de desconto não é pouca coisa, tá certo? Você vai poder fazer um curso de Informática Básica com conteúdo muito bom, muito rico, aprender bastante, e você precisa só e simplesmente só digitar esse cupom aqui, ó, Casa Nova. Ah, Lauan, mas o que tem a ver Casa Nova? É porque é o seguinte, pessoal, até o dia do meu casamento, está chegando, se Deus permitir, até o dia do meu casamento, o curso vai estar em 50% de desconto com esse cupom aqui, Casa Nova. Então, quando eu me casar, o cupom já está programado, ele não vai mais funcionar. Então, corre lá, pessoal, corre lá, aproveita essa promoção porque ela é extremamente boa, certo? Você vai realmente conseguir um curso aí muito bom, com um preço muito que cabe no seu bolso, tá certo? Então,
É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Valeu! E aproveita o cupom, pessoal. Aproveita o cupom.